A paz do Senhor. Eu louvo a Deus por mais um dia, por estarmos na presença de Deus. Isso é tudo que nós precisamos. E agradecer pela tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que tem orado por mim, que tem me fortalecido com as orações, com o carinho, com o amor, com a paciência. Muito obrigada. Louvado seja Deus. É por causa disso que nós estamos hoje aqui gravando mais um culto. E eu louvo a Deus. Quero levar a Deus agora a minha oração e dizer: Pai, o Senhor é tremendo e maravilhoso. O Senhor é tudo que nós temos, tudo. Nada existe sem o Senhor. Nada faz sentido sem o Senhor. Nada permanece sem tua graça e sem tua bondade. Por isso, hoje, eu quero te agradecer por o Senhor estar aqui no nosso meio, pela bênção com que o Senhor está abençoando cada pessoa que está vendo esse vídeo, que vai ver mais tarde. Louvado seja o teu nome pela tua palavra e pelo teu amor, pelo teu Espírito que entra através de nós e nos convence da tua graça e do teu amor. Louvado seja o teu nome. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Tem um hino que fala assim: ao Senhor louvai, sim, louvai, e erguendo as mãos pro céu, ao Senhor louvai, ao Senhor louvai, sim, louvai, e erguendo as mãos pros céus, a Deus louvai. Nessa manhã nós louvamos a nosso Deus. Louvamos e exaltamos a sua graça, a sua soberania, o seu amor e a sua bondade. Como é bom, irmãos, ter Deus. Como é bom ter Jesus. Como é bom. Na hora boa, é delicioso, maravilhoso, nós cantamos, rimos, pulamos. Na hora triste, quando você se sente sozinha, quando você se sente abandonada, quando você se sente injustiçada, injuriada, você tem Ele com você. Você ouve Deus falando: não desiste. Você ouve Deus falando: esse é o caminho, anda nele. Você ouve Deus falando: eu também sofri. E isso nos dá ânimo, força, renova as nossas forças para continuar. Por isso nós podemos dizer, com os nossos lábios, mas também com o nosso coração, com a nossa mente, o nosso entendimento: Pai, louvado seja o teu nome, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria, nessa hora, irmãos, ler com vocês o livro de Daniel. Daniel, capítulo 5. Diz que depois de Nabucodonosor, do reinado de Nabucodonosor, sucedeu ele o rei Belsazar. E, segundo a Bíblia, filho de Nabucodonosor. Ele poderia ser filho legítimo, mas poderia ser
um filho discípulo. Aquele que seguiu os passos, que aprendeu com ele e acabou sucedendo ele. Então, a grande verdade é que o rei Belsazar sucedeu no reinado de Nabucodonosor. E chegou uma hora lá que ele deu um grande banquete. Um banquete a 1000 dos mais importantes do seu reino. E bebeu vinho na presença deles. Fez um festão. Trouxe vinho e trouxe do melhor e convidou os melhores para fazer uma festa. O que tem de errado nisso? Nada. Ele deu uma festa, ele não tinha o direito de dar. Ele não tinha direito de convidar os seus grandes para essa festa. Ele não tinha direito de beber vinho e encher a cara porque ele estava alegre? Claro que tinha. Versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino, as mulheres concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Irmãos, aqui também tem outra pergunta. Os utensílios que estavam lá na Babilônia, quem tinha conquistado era Nabucodonosor. Ele invadiu Jerusalém, destruiu o reino e levou todos os utensílios de prata, de ouro, para ele. E nessa hora em que ele estava alegre e feliz, ele mandou trazer. Traz todas as taças de ouro, todas as taças de prata que o meu pai conquistou lá em Jerusalém. E vamos beber dele todo mundo. Vamos aproveitar. O que tem de errado em Belsazar fazer isso? Não tem. Ele trouxe os utensílios que o seu pai tinha ganhado. Que o seu pai tinha ganhado, não, tinha usurpado, mas que tinha tirado lá de Jerusalém. Versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro, que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam nele. O rei, os homens importantes do reino, e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho, versículo 4. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, aos deuses de prata, aos deuses de bronze, aos deuses de ferro e aos deuses de madeira e aos deuses de pedra. Irmãos, o que tem de errado aqui nesse versículo? Todo crente vai falar idolatria, não devia ter adorado Deus. Não é. Eles não adoravam o Deus dos céus. Os deuses deles eram deuses de ouro, eram deuses de barro, eram deuses de pedra. Eram imagens de escultura que eles adoravam. E o que tem de errado nisso? Se eles cultuam esses deuses, eles iam adorar quem? Esses deuses. Você concorda comigo? Até aqui nós estamos no mesmo raciocínio. Rei Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, dá uma festa no reino dele. Ele podia dessa festa? Podia. Ele estava alegre? Estava. Ele convidou os melhores amigos para estar com ele? Estavam. Concubinas, mulheres, e fez uma festança? Ele podia? Podia. Ele podia tomar vinho e encher a cara? Podia. A festa era dele, irmãos. Ele podia trazer os utensílios de ouro e prata que o pai dele tinha ganhado quando venceu Jerusalém? Podia. Era dele. Era sucessor
do rei. Ele podia dar louvor aos deuses de ouro, de prata, podia. Eram os deuses dele. Ele podia. Até aqui nós estamos entendidos. Versículo 5. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão, glória a Deus, que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Está tudo iluminado, está tudo todo mundo está bêbado, mas o negócio está claro lá. Uns dedos apareceram escrevendo. Tinha candelabro, tinha luz acendendo. A parede era caiada, era branca. Não tinha nada de ilusionismo, era uma coisa real. Versículo 6. E o semblante do rei empalideceu. O rei ficou com medo. Os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bandearam. E os seus joelhos batiam um no outro. Você já pensou nego com medo? Joelho batendo no medo, mão tremendo. Oh, que é isso? Oh, que é isso? O rei Beltesazar, sucessor de Nabucodonosor, tremeu de medo. 7. E o rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, que fossem chamados os caldeus e todos os feiticeiros do reino. E disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura. Receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Irmãos, acabou a festa. Quando apareceu os dedos escrevendo, acabou a alegria. Acabou a bebedeira. O que restou? Medo, pavor. E ele falou: manda agora chamar quem ele tinha de melhor. Feiticeiro, encantador, que era do reino dele. Era o que de melhor ele tinha. A feitiçaria era o que de melhor ele tinha. Os encantamentos, ele mandou chamar quem? Quem ele tinha de melhor. Até aí também, nada de errado. E ele falou assim: olha, quem conseguir decifrar o que está escrito, ele vai ser o terceiro homem mais importante do meu reino. Eu vou vestir ele de púrpura, roupa linda, roupa chique, vou dar um colar de ouro para ele e ele vai ser o terceiro do meu reino. Eu só preciso que ele decifre o que esses dedos escreveram, que acabou com a festa. Glória a Deus. Então, vamos para o versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei. Sábios. O que é sábio? Pessoa inteligente, pessoa culta, pessoa capaz, pessoa estudada. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Versículo 9. Com isso, o rei Beltesazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha mãe
a mãe lá de Beltesazar, tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino. Entrou na sala do banquete e disse que o rei vive eternamente. Não deixe que os seus pensamentos te perturbem, nem fique assim tão pálido. Por quê? Versículo 11. Porque há aqui no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chama Daniel e ele dará a sua interpretação. Irmãos, eu não sei se você é uma pessoa como eu, que costuma viajar nessas festas. Eu me vejo lá nessa festa, olhando o rei, que estava tão alegre, tão feliz e bagunçando tanto. De repente, tremendo de medo, chamando as pessoas mais sábias, mais inteligentes do reino dele, e os sábios falaram: nós não sabemos o que está escrito, não. Na verdade, tem umas letras escritas, mas nós não sabemos, não. E ele fica apavorado, e agora? A mãe dele entra e fala: rei, não fica nervoso, não. Não se turbe o vosso coração, porque você é rei da Babilônia. Você pode tudo. Você pode destruir tudo. Não. Ela disse: no tempo do teu pai, tinha um homem sábio que interpretava sonhos, que interpretava enigmas. E ele foi muito usado para ajudar teu pai. Chama ele. O teu pai colocou ele como chefe de todos os magos e todos os feiticeiros aqui da terra. Chama ele para que ele dê interpretação. Chama quem? Um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ué, cadê um monte de idolatria? Cadê um monte de Deus de ouro, de Deus de prata, de Deus de bronze, de Deus de pedra, de Deus de tudo, para interpretar nessa hora? Cadê os feiticeiros para fazer mandinga e descobrir o que Deus tinha escrito? Cadê os encantadores? Cadê os sábios? Não tinha ninguém. A rainha, com muita esperteza, disse: mas tem um homem aqui no reino que tem o espírito dos deuses santos. Quem era esse homem? Glória a Deus. Daniel. E o rei mandou chamar. Versículo 13. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Você é aquele Daniel que no templo que você servia, essas taças de vinho que nós estamos bebendo, essas taças de prata, era do teu templo? Tenho ouvido dizer, 14, a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em você. E que em você se acham luz, inteligência, excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios, os encantadores, versículo 15, para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação, mas eles não puderam interpretar essas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações, solucionar casos difíceis.
Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no teu pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Irmão, vamos voltar lá? Nem idolatria, nem feitiçaria, nem sabedoria humana, nem inteligência podia decifrar o que Deus tinha dito. 17. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas para quem o Senhor quiser. No entanto, eu vou ler para o rei o que está escrito e vou dar a interpretação. Rei, você não me compra com corrente de ouro. Você não me compra com roupa chique. Você não me compra com cargo importante. Fica para você, dá para quem você quiser. Mas eu vou dar a interpretação. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Rei Altíssimo, ele fala no versículo 18. Ó Rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. 20. Mas, quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso, presta atenção, irmãos, quando o seu espírito se tornou orgulhoso, arrogante, ele foi derrubado do trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a dos animais, passou a morar com jumentos selvagens, comia capim, como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tinha domínio sobre os reinos do mundo e dá a quem ele quer. Prestou atenção, irmãos, nessa declaração? 22. E o Senhor, rei Belsazar, é filho de Nabucodonosor. Não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres, concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Irmãos, o que Daniel falou para o rei? Teu pai passou por isso. Teu pai era orgulhoso, era arrogante. Mandou fazer uma estátua de ouro e ser louvado por todo mundo, porque ele era o maior. E sabe o que aconteceu? Deus quebrou ele. Deus quebrou ele com todos os deuses que ele adorava, com todas as pompas, com todo o dinheiro, e ele comeu capim. Ele comeu capim, ele foi molhado de erva, ficou como um mendigo no meio da rua, até que ele reconheceu que só Deus era Senhor. E quando ele reconheceu, ele foi restaurado. E Daniel fala assim, fala, Belsazar,
Você não aconteceu isso. Você continuou arrogante, você continuou orgulhoso. E não obstante você ter feito uma festa e adorado os deuses de ouro, prata, bronze, pedra, pau, você ainda mandou trazer os utensílios sagrados para comemorar com eles, para dar louvor para o seu Deus. Foi mal, nego. Foi mal. E continuou dizendo: é por isso que ele enviou aquela mão e escreveu na parede. O que está escrito, isso é Mené, Meneu, Tekel, Parzim. A sua interpretação é: Mené, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs fim neles. Deus contou os dias do seu reinado e pôs fim neles. Tekel, você foi pesado na balança, foi achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no seu governo. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Glória a Deus, irmãos. Ou você já entendeu tudo, glória a Deus, ou você não entendeu nada, porque eu falei no começo, o que Belsazar fez de errado? Ele podia dar uma festa? Ele podia. Acompanha comigo. Ele podia beber vinho, encher a cara? Podia. Ele podia trazer as coisas sagradas para a festa? Podia, porque era do pai dele, era dele. Até aí, tudo bem. Ele podia louvar os deuses, eram os deuses que ele conhecia, ele podia. Mas tinha uma coisa que não podia. E agora, irmãos, eu vou falar aquilo que Deus falou no meu coração. Não se mistura santo com profano. Não se mistura, irmãos. Nós fomos chamados para sermos santos. E a palavra santo significa separado. Quando Deus chamou Abraão da terra dos caldeus e levou ele e formou uma nação, é porque Deus queria uma nação diferente. Ele não queria uma nação que adorasse outros deuses, ele não queria uma nação que fosse feiticeira, ele não queria uma nação que fizesse enganamento, ele não queria. Ele queria um povo separado para adorar e para servi-lo. E o erro de Belsazar foi misturar o santo e o profano. Se nessa festa dele, ele tivesse bebido com os copos que ele tinha, e devia ter copo muito chique, e devia ter uma prataria exuberante, mas ele quis da casa de Deus, para humilhar. E quando ele pegou o copo, aquele copo santo, aquele copo santo da casa de Deus, e encheu de vinho, e tomou, e deu glória aos deuses que ele amava, irmãos. Ele misturou o santo e o profano. E por causa disso ele foi morto. Deus é maior do que qualquer reino. Deus é maior do que qualquer rei. Deus é maior do que tudo. E ele não admite. Irmãos, sede santos, ele disse, como eu sou santo. E tem muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de saber o que é ser santo.
Ser santo é você ser separado para amar a Deus. É você ser santo. Você só quer fazer o que Jesus quer que você faça. Você quer se vestir para agradar a Deus. Você quer falar palavras que glorifiquem a Deus. Você quer agir diante de uma situação difícil como Deus agiu. Quando o Senhor disse, se o teu inimigo quer andar com você 1 milha, vai com ele 2. Se ele quiser te tomar a túnica, dá também a capa. Perdão, irmãos. E se ele quiser te dar um tapa na cara, vira outra. Sabe, irmãos, o que ele quis dizer? Seja idiota? Seja tonto? Não. Ele quis dizer, quando isso acontecer, vai ser duro. Vai ser difícil, mas glorifica meu nome. Glorifica meu nome. E quando nós fazemos isso por amor a Deus, nós estamos sendo santos. Nós estamos sendo separados. Então, irmãos, a palavra de hoje, ela vem com uma mensagem só. Eu fiz questão de lê-la toda porque ela é riquíssima em detalhes. Mas ela quer dizer uma coisa só. Deus não aceitou que ele misturasse santo com profano. Deus estava preocupado com os vasos de ouro? Estava nada, irmãos. Vaso de ouro ele faz quanto ele quer, copo de ouro ele faz quanto ele quer, ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Mas esses copos de ouro simbolizam eu e você. Essas taças de ouro e de prata simbolizam nós. Nós somos utensílios da casa de Deus. E sendo utensílios da casa de Deus, Deus não permite que se misture santo com profano. Você não pode adorar a Deus e adorar ídolo. Você não pode adorar a Deus, mas ir numa benzedeira, numa feiticeira. Você não pode adorar a Deus e ir consultar astros e horóscopos. Porque você ama Deus e conhece Deus, Deus você não conhece. Porque se você conhecer Deus, você vai saber que Ele não permite isso. Ele não divide a glória dele com feiticeiro. Ele não divide a glória dele com ídolos. Porque ele é santo, separado. E ele quer que aquele que tem a ele seja santo, separado. Tem uma vida diferente. Tem uma vida de atitude. E quando ele condena Beltesazar, ele condena Beltesazar porque ele fala, Nabucodonosor se arrependeu, você não. Você achou tudo o que teu pai fez, o que teu pai falou, glorificou a Deus no fim da vida dele, mas você não cumpriu. E não contente em dar uma festa, em tudo, você trouxe os utensílios da casa de Deus para humilhar. Você trouxe os utensílios de Deus para dizer, quem é esse Deus? Eu vou pegar os utensílios dele e vou oferecer louvores ao meu Deus. Deus falou, teu reino vai ser tirado, você vai morrer. E morreu na mesma noite. Então, irmãos, a lição que fica aqui, poxa, você pode dizer a palavra de hoje foi dura. Ela é dura mesmo. Irmãos, ela é dura mesmo. Por quê? Porque Deus não quer que você profane o nome de Deus. Vaso de ouro, vaso de prata. Deus te quer separado.
Deus te quer separado do mundo. Deus quer que você glorifique a Deus. E não vem assim, então eu não posso ir em festa, eu não posso ir em aniversário, eu não posso ir... Não. Daniel estava nas melhores festas, mas ele glorificava a Deus. Ô, irmãos, você está numa festa. Você pode tomar um vinho? Pode. Você pode tomar uma cerveja? Pode. Você não se embriagando. Mas se você está num lugar onde o nome de Deus pode ser blasfemado, onde a pessoa olha para a sua cara e fala, olá, é crente, mas está bebendo. É crente, mas caiu no samba. É crente, mas está falando palavrão, contando piada. Aí, você está como um copo na mão de Baltazar. Um copo bonito, um copo santo, mas glorificando outros deuses. Deus não te fez para a imundícia. Em Apocalipse, irmãos, todos os caminhos levam a Deus, Deus é um só, e blá, 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 blá. Mas Apocalipse diz, fora ficarão os cães, fora ficarão os feiticeiros, fora ficarão os idólatras, fora ficarão os assassinos. Só vai entrar aquele que pediu perdão, só vai entrar aquele que se santificou. Só vai entrar aquele que, como Daniel, você vai ser vestido de púrpura, vai ter colar de ouro. Então eu vou ter benéficias do reino. Então eu vou falar de um Deus mais brando. De um Deus que não liga se você foi idólatra. De um Deus que não liga se você for um beberrão. Porque eu estou ganhando benefícios. Quem interpretou aquela palavra foi Daniel. E Daniel podia dizer, Deus contou o teu reino e te dará um reino eterno. Deus sagrado de você, quem é que estava interpretando? Era ele, ninguém mais sabia. Mas ele falou a palavra de Deus, você foi hoje achado em falta. O teu reino foi contado e dividido. Deus vai dar o teu reino para os persas. E você vai morrer. E morreu naquela noite. Porque Daniel era o vaso. Mas não deixou se encher de vinho e se contaminar. O colar de ouro, as roupas chiques, o cargo importante fica para você e você dá para quem quiser. Eu vou falar o que Deus mandou. E o que Deus mandou é isso. Irmãos, você pode, eu normalmente faço uma pregação, depois ninguém mais vê, ninguém mais liga, porque a pessoa quer ouvir palavras boas. As pessoas querem ouvir bênçãos. Deus te ama, Deus te quer, Deus vai prover todas as suas necessidades, e prover mesmo, porque Ele é Deus. Mas agora, Ele está exigindo de mim e de você santidade, posicionamento, irmãos. Posicionamento. Eu amo a Deus, recebi Ele como Senhor e Salvador. Vou ler a palavra dEle e vou pedir auxílio para mim ser melhor. Ou então... não adianta nada, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, através do Espírito Santo, que é a única pessoa que pode convencer. Eu não convenço ninguém. As minhas palavras não convencem ninguém, até irritam as pessoas. Mas o Espírito Santo pode entrar no teu coração e pode mostrar para você aonde você, como vaso, está colocado no lugar errado. Não se pega uma latrina, um vaso de banheiro e se coloca na sala, irmãos.
Ele é colocado lá no banheiro. A função dele é outra, ele é um vaso. Mas a função dele é estar no banheiro. Ninguém coloca na sala e enche de flor e é uma coisa ridícula. Na sala se põe os vasos bonitos. E cada um vaso tem sua função. E que vaso você tem sido? O que você tem feito? Está na mão? Está na mão e na jogatina de pessoas impuras? Está glorificando deuses do mundo? Ou você está glorificando o nome de Deus? Haja o que houver e a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a nós nos posicionarmos. Não esquece, Nabucodonosor, depois de passar tudo aquilo, ele reconheceu que Deus... Lê o final de Daniel, ele glorificando o nome do Deus Altíssimo, ele dando glórias a Deus. Ele reconheceu, ele se humilhou e reconheceu que Deus era Deus. E você que está aí, numa situação pífia, numa situação degradante, não quer glorificar Deus, tenha dó. Eu mereço, eu vou catar meu vaso e vou levar para jogatina, e vou levar para bebedice, e vou levar para aquilo. Você pode levar. O corpo é seu, a vida é sua, assim como a minha é minha. Nós temos que escolher se somos santos e separados ou não. Não vamos dizer que nós somos crentes, que nós aceitamos Jesus como Salvador, que nós jejuamos, que nós oramos, que nós não deixamos de ir na igreja, sendo que a gente faz tudo errado. Vamos pedir sabedoria para o Senhor. Se alguém necessita de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus, que dará a todos e não negará a ninguém. Pede sabedoria. Muda de atitude, escolhe de que lado que você quer ficar. Ninguém numa torcida, irmãos. Palmeiras e Corinthians. Ele é palmeirense e vai assistir assistir o jogo no campo errado. E eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso. Assistindo no campo errado. O que aconteceu? Ele é corintiano, mas ele está no torcida do Palmeiras. Quando o Corinthians fizer um gol, ele vai gritar, vai Corinthians! Vai nada, irmãos, ele está no meio de palmeirense. Ou ele fica quietinho ali e engole aquele gol, ou ele sai dali, porque eles não vão deixar ele ficar ali bem. A nossa posição com Deus é igual. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo. Ou nós somos separados por Deus, ou nós somos separados para o mundo. Então vamos escolher. Vamos tomar a decisão certa, porque os tempos findos estão aí, irmão. Jesus está nas portas, Jesus está voltando. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. E uma semana de vitória para todo mundo. Deus te abençoe.